Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um live FJU. Hoje eu tô aqui com mais um casal bem novinho. A Jéssica e o Luiz casaram muito novos também, porque fizeram besteira, né? Começaram a fazer as coisas erradas e a gente traz aqui esses exemplos para vocês, para que você aprenda o caminho certo. Porque a pessoa que é inteligente, ela aprende com os próprios erros. O sábio, ele aprende com o erro dos outros, né? Então tem pessoa que ela erra, então ela viu que errou, aprende e não erra mais. Mas o sábio, ele não precisa errar e sofrer as consequências do erro para aprender. Ele observa na vida dos outros para que ele não venha errar da mesma forma e sofrer as consequências. Tem gente que é burra mesmo, desculpa falar. Erra e não aprende, erra de novo e continua errando. Então, eu quero falar com você que diz assim, ó, pelo menos inteligente eu quero ser, né? Mas o ideal é que você seja essa pessoa sábia, que aprenda com o erro dos outros. Por isso a gente traz aqui testemunhos, para que você venha ouvir o lado desses jovens, a história que eles passaram, para que você venha entender, peraí, eu estou indo nesse caminho, eu estou prestes a fazer isso, eu estou passando por isso, o que eu preciso fazer para sair dessa situação? E todos os dias aqui nós temos histórias maravilhosas de superação, jovens que conseguiram dar a volta por cima. Mas eu repito, não é porque eles deram a volta por cima que você precisa passar pelo que eles passaram. Você pode evitar aprendendo com a história deles, tá bom? Então hoje a gente vai conversar com a Jéssica e com o Luiz. Não sai daí não, a gente já volta já. Eles são aqui do ABC Paulista. Mas antes disso, para você que não conhece sobre o Força Jovem, dá uma olhadinha nesse vídeo aí que a gente já volta. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. E aí, galera? Estão prontos para fazer parte de algo realmente incrível? Então, bem-vindos à Força Jovem Universal, onde estamos juntos e misturados. Aqui, ninguém fica parado. Você já conhece os nossos projetos? Não? Então fica ligado. Todas as semanas temos atividades esportivas, como futsal, vôlei, jiu-jitsu e muito mais. Não importa se você é craque ou está só começando, o importante é se juntar à nossa galera e fazer parte desse time imbatível. O Projeto Esportes é o seu lugar. Para você que gosta de dançar, cantar e tocar instrumentos, apresentamos o Projeto Cultura. Se você gosta de design, fotografia, produção, audiovisual e redes sociais, o Projeto Mídia é para você. Agora, se você está passando por momentos difíceis, como depressão ou ansiedade, o Projeto Help está à sua disposição. Não te julgamos, estamos aqui prontos para te ajudar. Se precisar de ajuda, ligue para o número 11 2392 6910. E além dos projetos, todo fim de semana temos o Encontro Jovem, com várias atividades. Temos ainda as reuniões do Algo a Mais, uma oportunidade para estreitarmos ainda mais o nosso relacionamento com Deus. Também temos as vigílias FJU Night, uma madrugada de muito aprendizado e diversão. E olha só esses números, galera, mais de 20 mil jovens fazendo a diferença só aqui no Brasil e com mais de 60 mil voluntários em todo o país, beneficiando mais de 1,5 milhões de pessoas. E tem mais, estamos espalhados por mais de 130 países. Venha fazer parte dessa família que não para de crescer.
Sempre há uma saída. Você vai esperar. Você é maior que sua dor. Esse problema não te define. E as melhores virão. Chamo o Help. Não te julgo, te ajudo. Porque o Help existe para preservar a vida através da prevenção e motivação. Trabalhamos incansavelmente para acolher e ajudar as pessoas a superarem seus traumas, medos e a vencerem todos os problemas de âmbito psicológico ou emocional. Com o lema Não te julgo, te ajudo, promovemos uma escuta qualificada e a propagação da inteligência emocional. Nossos voluntários são exemplos vivos de que é possível superar e transformar tudo. O projeto Help está presente em todo o Brasil e ao redor do mundo através das suas mais diversas ações, como a distribuição das cartas com frases de superação, cantinho do desabafo, palestras em escolas e empresas, grandes eventos de conscientização e mobilizações nacionais de valorização à vida em praças, passarelas, viadutos, pontes e sinais de trânsito. Buscamos mostrar o real valor de cada jovem, provando que eles não estão sozinhos. Afinal, pedir um help não é sinal de fraqueza. Por isso, estamos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, através da nossa central de atendimento no WhatsApp. Você também pode nos encontrar nas nossas redes sociais. Precisando de ajuda? Chama o Help. Em maio, a maior competição de dança da FJU está de volta. E dessa vez, com uma novidade. As apresentações de dança serão estilo musical. Dia 11 de maio, às 14 horas, ginásio do Ibirapuera. Procure um polo da FJU mais próximo de você e adquira seu ingresso. Mega Dance FJU Musical 2024. Uma competição de dança como nunca vista antes. Voltamos com a live FJU. Então vamos lá bater um papo com eles. Jéssica, está com quantos anos hoje? 21. Jéssica, 21 e você, Luiz? 23. 23 anos, casados há 3 anos, não é isso? Sim. Por 3 anos. Então vamos lá, quero saber de vocês. Começar com você, Jéssica. Conta aí pra gente desde a sua infância, como é que conheceu o Luiz, como é que se casaram, o que houve? Então, eu vim de um lar todo bagunçado, desestruturado. Por quê? Porque quando eu cheguei, quando a minha mãe, desde que eu me entendo por gente, a minha mãe e o meu pai sempre eram vai e volta. E eu só me lembro dele... Separava, voltava, separava, voltava? E ele, tipo, morava em casa, mas ele saía, quando tinha alguma festa de família, ele queria ir sozinho, ele não queria levar a gente, não queria levar a minha mãe. E em nenhuma dessas situações ele queria estar com a gente. Uhum. Então eu só lembro dele fazendo... me ajuda aqui a lavar o carro. A gente ia todos felizes lá de lavar o carro com ele. E quando passava isso, ele saía e deixava a gente em casa. E aí até chegou um momento em que, depois que o meu irmão nasceu, passou uns anos e a minha mãe descobriu que ele tinha outra família e que tinha um filho da mesma idade do meu irmão. Uma outra família. Sim. Uhum. E aí quando chegou isso, a minha mãe descobriu, todo mundo já sabia, menos ela. E aí... E você também. E todos os meus irmãos também. Aí quando ela descobriu, aí virou uma bagunça, porque ela continuava querendo estar com ele e não acontecia, porque ele não queria mais também. Até chegou um momento que ela decidiu deixar isso pra lá e a gente se mudou. Separou dele? Sim, sim, sim. Aí quando chegou nesse momento, a gente ia pra igreja, eu sempre fui da igreja, ela sempre foi na igreja, só que a gente sempre era daquela fé religiosa. E aí, quando eu tinha uns 10 anos, ela se casou novamente com... O que você quer dizer, fé religiosa? Porque a gente só ia.
vivia um inferno dentro de casa, tinha aquela carência. A gente via a destruição na nossa família. Mas a gente continuava indo na igreja e estava tudo bem. E aí, quando ela chegou e se casou novamente, ela trouxe o meu padrasto, veio morar com a gente. E aí, ele veio com a promessa para mim que ele iria ser o meu pai. Então, dentro disso, eu já tinha aquela carência. Eu já tinha uma carência muito grande porque eu sentia a falta do meu pai. Eu não tinha aquela visão de alguém para me proteger. Então, quando ele chegou com essa promessa, eu vou ser o seu pai, eu vou cuidar de você, eu confiei ali. E aí, uma semana depois, eu fui molestada. Por ele? Sim, senhor. E aí, só foi frustração atrás de frustração, porque foi um vazio, porque ninguém acreditou. Chegou a falar com alguém? Falei, só que falei com a minha mãe. Falei, ela não acreditou em você? A princípio, ela acreditou, brigou com ele tudo, mas ela resolveu deixar pra lá. Ela, tipo, esquece, deixa isso pra lá. E aí passou com medo de perder mais um. E porque ele era já muito tinha agressivo. Perdido seu pai? Agressivo. Ficou com medo de perder ele também. Sim, senhor. E aí ele também era muito agressivo, possessivo, então tudo era só pra ele. E aí quando chegou esse momento em que eu sofri esse abuso, que tudo desestruturou, ela falou assim, deixa pra lá. Então isso foi me trazendo mais mágoas. E quando veio isso, eu tirei aquela visão de que eu ia ter alguém pra me proteger. Então eu já não confiava no meu pai, não confiava nele. Então foi só trazendo isso. Como é que te afetou esse abuso? Eu comecei a ter muito medo, ansiedade. E eu ficava, assim, ninguém podia falar mais alto comigo que eu já chorava, já era assim. E eu também fiquei muito agressiva. Quando eu fiz 14 anos, eu conheci ele na igreja. E Luiz. Sim, senhor. E por conta disso, eu coloquei toda a minha confiança nele. Eu falei assim, agora com ele acho que vai dar certo, porque ele me trata bem. Então, por conta desse vazio que eu sentia de querer alguém para cuidar de mim, eu coloquei toda a minha confiança nele. Então, decepcionada pelo pai, pelo padrasto, viu o Luiz na igreja e falou, é o príncipe encantado. Sim, senhor. E você vinha de onde, Luiz? Qual era a tua história? Então, até você conhecer ela. Então, meus pais, eles não vinham na igreja, então eu não tinha conhecido a igreja num período da minha adolescência. Então, eu vi de um lar estruturado, porém, eu fazia da minha família o meu tudo. Porém, meu pai, ele traiu minha mãe. E aquilo que eu via como meu tudo, como aquilo que preenchia, né, de certa forma, de um dia para o outro, desmoronou. Foi aí que eu comecei a ter mágoa do meu pai, eu comecei a odiá-lo e eu fiquei do lado da minha mãe. Porém, foi aí que ela também pagou na mesma moeda. Então eu fiquei desacreditado. Foi aí que eu comecei a nutrir um ódio por tudo. Como assim pagou? Traiu teu pai também? Isso. Foi aí que eu comecei... Então ele traiu ela e eles ficaram juntos, continuaram juntos? Eles continuaram, mas era aquele lá cheio de brigas, confusão. Qualquer coisa que acontecia, se ele chegasse tarde, qualquer coisa, era briga. Então aquilo afetava a gente. Então, passou um período, ela fez o mesmo. Foi aí que eu comecei a nutrir um ódio, uma mágoa por tudo. Todas as pessoas. Então, aquilo foi me afetando. Ali foi o que desencadeou todo o resto. Que foi onde eu comecei a ir para festas, comecei a andar com más amizades, foi onde eu bebia. E tudo isso para poder tentar preencher um vazio que tinha dentro de mim. Porque como eu via minha família como meu tudo, como aquilo tinha acabado, então eu queria algo que preenchesse. Então foi aí que também eu conheci a pornografia, eu me aprofundei nisso. E tudo isso, de certa forma, sempre me prejudicando. Mas eu queria preencher. Por mais que fosse algo ruim, eu queria que tivesse ali para dar aquela sensação de que eu estava bem. Então foi aí que passou um período, eu tive um contato com a igreja, porém eu não fiquei, foi um dia que eu fui. Só que aí, passando toda essa situação, aí meus amigos me chamaram novamente, esses que iam na igreja. Então eu passei a vir, foi aí que eu conheci ela. Quando você veio na igreja, seus pais não vinham na igreja? Não. Só você? Sim, senhor. E o que você achou
quando começou a frequentar a igreja? Então, não gostou? Eu já tinha ido em outras igrejas. Então, quando eu fui para a Igreja Universal, eu vi a diferença. Tinha alguma coisa de diferente. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que tinha algo de diferente. Mas mesmo assim, em vez de aproveitar a oportunidade de aprender e de estar ali mergulhar naquilo que tinha de diferente para me passar, eu fui se relacionar com ela. Então, aí vocês se conheceram na igreja. Como é que foi? A gente se conheceu no TFT, né, que agora é FTU, e a gente começou a namorar escondido. Só que aí veio a tona e o namoro escondido, e aí a gente decidiu não ir mais, porque a gente queria fazer do nosso jeito. A gente foi orientado, foi falado, vocês são muito novos, não é a hora certa, busca primeiro a Deus, mas a gente não quis escutar. A gente não pode proibir, a gente só pode orientar. Sim, sim. Né? Então vocês foram orientados. Sim, isso não é legal, não vai dar certo, não é a hora. Não foi erro, falta de orientação, porque conversaram com a gente, orientaram, passaram a visão. E o interessante é que não só orientaram, mas mostraram pra gente que aquilo não ia dar certo. Mas mesmo assim, a gente optou pelo errado. Então, aí, porque eles ficaram com raiva disso, saíram da igreja. Sim, isso. E aí? E aí, quando veio a tona que a gente estava no escondido, eu fui expulsa de casa. E aí eu fui morar com meu pai. Aí, lá, eu tinha muita mágoa dele, eu não respeitava ele. E ele falava comigo, eu não queria saber. E eu só queria sair de casa quando era pra ver ele. Então, eu não queria ir pra escola, não queria sair de casa, só queria ficar deitada. E aí, quando era pra sair pra ir com ele, eu levantava e ia. Com ele? Sim, senhor. Aí, então, seu pai deixou vocês namorarem? Sim, senhor. Sim. Porque não... Contra a vontade dele, porque eu, impus. Eu falei assim, não, eu vou continuar. Eu vim pra cá, mas eu vou continuar namorando com ele. E aí, quando eu fui e eu via ele, a gente saía, tudo bem, passava o dia. Mas aí, quando chegava a hora de ir embora, me batia um desespero. Porque eu não queria ficar sem ele. Eu colocava toda a minha confiança nele, porque eu tinha depositado tudo que eu precisava nele. Então, como eu não tinha ninguém para cuidar de mim, eu achava que ele ia cuidar. E aí, quando chegava a hora dele ir embora, eu fingia desmaio, fingia que passava mal, chorava para ele não ir. Tinha dias que eu ficava enrolando para ficar tarde, para ele poder não ir, para ele poder ficar na minha casa, para mim não ficar sem ele. Como é que era isso? Você gostava disso aí ou não? Pela dependência e por ver nisso como se fosse uma última oportunidade de querer preencher o vazio. Então eu estava ali aceitando tudo, vamos assim dizer. Então tinha essa situação com ela, acontecia essas coisas. Eu lembro que era uma distância, era 3 horas de viagem, de condução. Então, se eu perdesse o trem, o metrô, o ônibus, o que quer que seja, não tinha como eu voltar para casa. Então, aí que acontecia isso, eu tinha que ficar lá. Foi aí que, no meio disso tudo, eu fui percebendo que não ia preencher o vazio. Foi aí que também, devido a todos esses conflitos entre ela e o pai dela, ela foi expulsa de casa novamente. Foi aí que ela veio morar com os meus pais, onde eu morava. Então, ali foi quando eu pensei assim, a gente pensou, agora vai dar certo. Seu pai te expulsou por quê? Porque ele falou assim, não dá mais pra ficar desse jeito. Porque ele não aceitava que ele ficasse indo dormir lá. Vocês já tinham relações? Sim, sim, senhor. Intimidade, vocês dois? Seu pai sabia? Sim, senhor. Então ele não queria. Ele não aceitava. É tipo assim, olha, eu não aceito a minha filha nova fazer isso. Ele tinha aquele, não posso proibir, mas se você vai fazer outro lugar, aqui não. Cuidado. E aí ele falou assim, não dá, você vai ter que casar e ir embora. Só que eu não quis casar, eu só fui embora. A princípio. Então você já vivia como marido e mulher. Sim, né? Sim. Por isso você gostava que ele dormisse lá na sua casa. Sim, sim. Né? Aí foi pra casa dos pais dele. Sim. E seus pais aceitaram na boa? Sim. Eles aceitaram a princípio na boa, mas o convívio começou muitos conflitos, né? Mas aí foi aí que eu percebi também que aquilo não ia me preencher. Foi aí que eu me frustrei mais ainda, porque eu já tinha tentado diversas coisas. Então, aquilo sendo mais uma coisa que iria me frustrar, então foi aí que eu entrei em depressão. Aí eu não queria sair do quarto, aí eu não queria mais, não tinha ânimo pra nada. Mas ela estava com você?
Sim. Então ficavam os dois dentro do quarto? Ou sem ela? Não, Ficavam os dois. os dois. Então, aquele casalzinho ali que supostamente estava feliz da vida, não queria sair do quarto para nada. Os dois deprimidos. Para os outros, a gente queria aparentar sempre que tava bem, né? Mas que nem meus pais sabiam a realidade quando era ali, que a gente ficava no quarto, era depressivo. Então, o que eu fazia? Eu não queria ter convívio com as pessoas. Então, eu dormia o dia todo para ficar acordado à noite. Aí foi passando o tempo e aquela situação. Você não trabalhava? Não. E quem sustentava vocês dois? Os pais dele. Eu fazia só bicos. E meus pais sustentavam tudo. Então tinha que sustentar você e ela também. Com certeza. Isso. Foi aí que ela voltou para lutar por mim. Aí, Voltou para a igreja? sim, sim. Isso. Só que nesse momento que eu voltei pra lutar por ele, eu só pensei, não, eu tenho que ajudar ele a sair daquilo, mas eu não enxergava o que eu tava passando. E aí, eu lutando por ele, ele voltou junto comigo, só que eu ainda não tinha entendido, eu ainda queria mais. Queria mais alguma coisa pra preencher esse vazio. Foi quando eu assistia muito aqueles vídeos de meninas novas que ficaram grávidas, que tinham uma vida aparentemente perfeitas. Eu ficava muito nas redes sociais, eu ficava vendo a vida das outras pessoas que tinham filhos. Então eu pensei, não, se eu tiver um filho vai resolver. Foi quando eu ficava pra ele, não, a gente tem que ter um filho, a gente tem que ter uma família. Eu chorava pra ele, falava assim, a gente precisa ter uma família. Se a gente não tiver uma família... E eu insisti nisso até que eu fiquei grávida. Desculpa perguntar. Vocês tinham relação sexual diariamente, né? Sempre. Normal. Sim, senhor. Quer dizer, normal não. Comum, né? Sim, Diferente de sim. normal. Normal nada. Mas você usava proteção? Você tomava remédio? Ou você nem pensava nisso? Não, senhor. Era aquela coisa totalmente louca. Então, tipo, não tinha cuidado, não tinha nada. Mas você pensava assim, ela vai engravidar ou você não queria que ela engravidasse? Como é que era? Eu não tinha nenhum nem outro, eu só... Mas aí você começou a querer engravidar. Eu tomava remédio, mas eu deixava de tomar pra poder acontecer. Então aí quando você decidiu ter filho, você parou de tomar remédio. Às vezes eu atrasava de propósito. Mas não avisou pra ele? Não avisava. Então eu atrasava de propósito pra poder acontecer alguma coisa, porque eu queria uma família. Pra preencher aquele vazio da família que eu idealizei quando eu era criança. E aconteceu? Aconteceu, eu tive um filho. E aí? Sim. E aí não adiantou. Ainda tinha um vazio. Aí, quantos anos você tinha quando você ficou grávida? Eu tinha 17. 17. Quando ela falou pra você, você vai ser papai, eu tô grávida, como é que foi? Pra mim, eu fiquei feliz. Mas eu sabia que não ia dar certo. Que, a princípio, que nem nesse período, era o período que a gente estava vivendo a aparência. Então, foi aí que também foi exposto a nossa real situação para todos. A gente estava na igreja com uma vida de aparência. E é o que acontece muito hoje em dia com os jovens. Vive uma vida de aparência. E a gente estava nesse ciclo de aparência, ali fingindo algo que não existia, fingindo estar bem. O obreiro pedia, precisa disso. A gente ia, mas com a vida toda destruída. Quando saía da porta da igreja para fora, era outra vida. Era outra pessoa. Então, isso foi que a gente viu que não tinha algo certo ali. E seus pais? Quando você ficou grávida, como é que foi? Seu pai, sua mãe, seu padrasto, seus pais, como é que foi? Todo mundo gostou, fez festa? A minha mãe, ela só teve que... Ela falou assim, agora já aconteceu, então vai cuidar. O meu pai, ele só... Até hoje, ele ainda não conhece a Deus, então ele só viu o meu filho uma vez. Ele ainda é contra essa situação toda. Mesmo a gente tendo voltado para Deus, ele ainda... E os seus pais? Porque você era vagabundo. Sim, senhor. Não era? Sim, senhor. Dormia o dia inteiro para ficar acordado à noite. Trouxe uma mulher para dentro de casa. E ainda engravidou ela. Sim. Então agora um pai vagabundo. Sim, e eles tinham que sustentar mais um. Isso. Aí eles... Desculpa falar, mas é verdade. Mas tá certo. Eles tiveram que aceitar, né? Não tinham o que fazer, não tinha como voltar atrás. Então eles aceitaram. Mas foi aí que também foi quando caiu a máscara. Então a gente viu o nosso real estado. Então, permanecendo dentro da igreja, mas tipo aquilo. E agora? Agora todo mundo sabe o que a gente faz. Agora eu sou dessa forma e todo mundo tá vendo.
Então, desacreditado. Aí foi o período que eu passei a estar desacreditado de tudo. Tipo, será que tem jeito pra mim? Aí saiu da igreja de novo ou continuar? A gente continuou, só que não era mais a mesma coisa. Por mais que na aparência já não era, né? Que viver de aparência não é algo correto. Então, foi aí que veio a pandemia. E durante essa pandemia foi onde eu tive o meu encontro com Deus. Ali foi o start. Foi como se pela primeira vez eu tivesse tido contato realmente com a fé. O que fez você ter um encontro com Deus? Eu lembro que no dia ela tinha ido ter o meu filho. Eu não pude estar lá com ela, porque no período da pandemia tinha diversas restrições. Então eu fiquei em casa. E aquela noite eu me lembro que eu não dormi. Que eu estava preocupado, tudo com aquela situação. Só que aí eu me peguei fazendo uma pergunta para mim mesmo. Antes eu falei assim, não, eu tenho que dar o melhor pro meu filho e tudo mais, eu tenho que ser o pai, eu tenho que criar ele nos caminhos certos. Só que aí foi quando o Espírito Santo falou comigo. Foi aonde eu tive o meu encontro com Deus. Ele falou assim, como que você vai criar o seu filho nos caminhos de Deus se nem você está? Então foi um choque para mim. Um choque de realidade. Foi onde que eu percebi, não, eu estou perdido. Eu preciso me voltar para Deus com toda a minha força. Eu já sabia o caminho. Eu já tinha ouvido, mas nunca entendido de fato e de verdade. Foi aí que eu retornei, não falo retornar à igreja, mas para a fé com toda a força. Foi aí que eu fui primeiro, né? Primeira vez, mergulhei de cabeça. Então, aí eu comecei todo o processo. Então, eu comecei a ver o que eu precisava mudar. Eu vi que eu tinha visto em jogos, então eu larguei isso. A pornografia, tudo, larguei. Isso porque eu queria o Espírito Santo. Foi aí que veio o jejum de Daniel. E ali eu vi como uma oportunidade. Porém, eu estava ali, mas eu não sabia o que fazer. Foi um jejum de Daniel no começo, foi muito conflituoso, que eu não entendia muito bem as coisas. Mas eu me lancei. Eu me lancei até o final. E foi no último dia do jejum que eu recebi o Espírito Santo. Foi aí que eu entendi, não. Eu não posso ter uma vida mais errada. Eu não posso estar nessa situação. Então, como ela tinha que fazer 18 anos para a gente poder se casar, então foi aí que eu cheguei para ela e falei assim, a gente mora aqui e tudo mais, mas a gente não vai ter mais nada. Porque a gente precisa se consertar, a gente precisa estar da forma correta. Então foi aí que ela fez os 18 anos, passou um tempo, a gente marcou o casamento. Tudo para poder fazer da forma correta. Foi aí que houve a transformação também na minha vida. E você, nessa época aí? Eu continuava dependendo dele. Foi passando o tempo. No momento em que ele recebeu o Espírito Santo, eu achei também que eu tinha recebido. Me enganei. Então eu ficava ali, eu estava ali, não, vamos para a mesma fé, tudo, vamos se consertar, mas eu não tinha recebido o Espírito Santo. Então eu estava na igreja, estava tudo bem. Quando eu chegava em casa, eu tinha crises de raiva, eu me batia. E na igreja eu falava que eu tinha o Espírito Santo. Em casa eu não lia a Bíblia, eu não fazia nada, não tinha comunhão nenhuma com Deus. E aí foi passando o tempo, e aí eu falei, não tenho. Só que aí foi passando o tempo, eu fui tendo... recebi o Espírito Santo? Não era. Fui tendo aqueles altos e baixos na fé que eu não tinha. Eu não tinha uma fé baseada, uma fé firme. Então, eu fiquei... Durante uns anos, eu manifestava muito dentro de casa, na igreja. Então, veio uma fogueira santa que eu decidi que eu não queria mais aquela vida. Eu já estava cansada de... sempre estar ali, indo e voltando, chegando na frente do altar, mas nunca me lançando de verdade. E aí, uma vez eu cheguei ao pastor e falei assim, pastor, eu não sei mais o que fazer, chorando, desesperada, porque eu tinha muitos pensamentos que eu não ia conseguir, pensamentos para me colocar para baixo, eu já não acreditava mais em mim. E eu cheguei no pastor e falei assim, pastor, eu não sei mais o que fazer. Aí ele, você crê nessa palavra? E me mostrou a Bíblia. Aí eu falei assim, eu não creio. Aí ele falou assim, então eu não posso te ajudar se você não crê. E aí entre essa palavra que me dividiu, que eu não sabia se eu chorava, se eu ficava triste porque ele foi mais duro comigo, ou se eu tomava uma atitude e parava de chorar,
eu decidi parar de chorar. Então, nesse dia, eu decidi me batizar nas águas e eu falei para Deus, meu Deus, eu nunca mais quero essa vida de ficar indo e voltando. Foi passando o tempo, eu fui buscando e aí foi quando eu tive meu encontro com Deus. Que aí veio uma palavra. Eu já estava cansada também de ir na igreja e não entender nada. Eu ia na igreja, vinha palavras, todo mundo falava. Eu já estava indo, caminhando, mas as pessoas falavam assim, nossa, mas o que acontece? Por que você ainda não tem o Espírito Santo? E eu não entendia. Aí veio a palavra que o Senhor Jesus falou, que viria para convencer o mundo do pecado, que o pecado era que não criam nele. E ele me mostrou que o meu maior pecado não era tudo que eu já tinha feito de errado, mas o meu maior pecado era que eu estava na casa dele, eu ia na casa dele, mas eu não cria nele. Então, quando veio aquilo, ao mesmo tempo que ele me mostrou o meu pecado, ele me mostrou que tinha jeito. Então, ali foi, como ele disse, o primeiro contato que eu tive realmente com a fé verdadeira. E aí, um mês depois, eu buscando, eu recebi o Espírito Santo na vigília do Dar Vontade, do Altar Jovem. Isso faz quanto tempo? Foi em setembro, faz uns 5, 6 meses. 5, 6 meses, sim, né? Sim. Então, aí vocês estão casados. Sim, há sim. Quanto tempo? 3 anos? 3 anos? Sim, sim. 3 anos no altar, né? Com a bênção do altar e vai fazer 4 anos no civil. Batizados com o Espírito Santo. Sim, senhor. Cuidando da criança. Sim, Com sim. certeza. Da forma correta. Sim, senhor. Agora, qual o conselho que você dá, Luiz, para os rapazes que estão aí namorando, se divertindo, dormindo com as meninas, nessa idade aí que você está, achando que não tem problema? Qual o conselho que você dá para eles? Eu falo para eles que não adianta, por mais que eles pensem ali que ali no momento é prazeroso, que aqui no momento tudo vai dar certo, que aqui, mas isso não preenche. Eles estão, na verdade, buscando preencher o vazio, que esse vazio só quem preenche é Deus. Assim como eu estava ali, querendo preencher o vazio a todo instante, sendo nas festas, sendo com bebida, sendo depois no relacionamento. Então, eles também estão querendo que preencher um vazio. E muitas das vezes esse jovem também em casa, a mesma situação que aconteceu comigo. Às vezes em casa, eles não têm um lar estruturado. E é o que a gente mais vê hoje em dia. As famílias desestruturadas. Isso afeta. E hoje depois. vocês têm um filho para criar. Sim, senhor. Não é mais, vamos ali, curtir juntos os dois. Hoje vocês têm um filho, têm responsabilidade. Você trabalha? Está trabalhando? Sim. Você trabalha também? Não? Ainda não. Está cuidando do filho. Sim, senhor. Né? Se você pudesse ter deixado para ter esse filho depois, você ia preferir? Sim, senhor. Né? Porque hoje eu entendo que é uma alma. É uma alma a mais que a gente colocou no mundo. E já tem a guerra para lutar pela nossa alma. Pois é. E tem a luta pelas almas que a gente vê sofrendo. E tem a alma dele, que a gente tem que cuidar também. Pois é. É o que eu disse no começo, né? A pessoa inteligente, ela aprende com os próprios erros. O sábio, ele aprende com o erro dos outros. E o burro vai errar até morrer e nunca vai aprender. Espero que você não seja uma pessoa assim. Entendeu? Então, aprende com esses erros. Você viu? Sai dessa. Você que está indo no caminho errado, não pensa assim, vai acontecer com os outros, mas comigo não vai acontecer. Não, comigo não. Eu sou diferente, eu sou o cara. Né? Você pensa que você é a inspiração do Roberto Carlos. Sabe aquela música que ele fez, né? Esse cara sou eu. Aí você pensa que você é essa inspiração, que você é o cara, que contigo não vai acontecer nunca. Você pensa que você pode fazer as coisas erradas e você não vai sofrer as consequências. Então, cuidado, seja inteligente. No mínimo inteligente, né? Mas se puder, seja sábio. O que não falta são testemunhos, histórias para você aprender e falar, opa, esse caminho eu não vou não. Ah, mas eu nunca fui, nunca cheguei lá no fim do caminho, mas eu sei de pessoas que chegaram lá e se arrebentaram. Então eu já vou desviar o caminho aqui agora. Isso é que a gente ensina no Força Jovem Universal. A gente não pode obrigar. Você vê, eles começaram o relacionamento lá, ninguém pôde obrigá-los a parar. A gente não pode. A vida é nossa, é sua vida. Tudo que a gente pode fazer é orientar. Nem Deus vai nos obrigar. Porque se pudesse, Deus ia impedir aquele relacionamento naquela hora. Nem Deus. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Você sabia disso?
que é a maior arma que existe na face da terra, é o livre-arbítrio, é o poder que nós temos de fazer tanto o que é certo quanto o que é errado. Ninguém pode nos parar. Então, por exemplo, se você quer fazer alguma coisa errada, Deus não vai parar você, impedir você, porque é a sua escolha. Mas se você quiser fazer o que é certo, o diabo não pode parar você. O diabo não pode. Quando a pessoa diz assim, eu quero mudar, mas eu não tenho força, eu não consigo. Mentira, você consegue. Eu quero largar as drogas, mas eu não consigo. Eu quero parar de fazer o que é errado, mas eu não consigo. Mentira, você consegue. Você pode. Se você quiser, você pode. Não vem com esse papo que você não pode, não. Você não para porque você não quer. Porque se você quiser, você pode. Porque se Deus não pode impedir a gente de fazer o que é errado, como é que o diabo vai impedir a gente de fazer o que é certo? A escolha é nossa. A escolha é sua. Por isso que a sua vida está nas suas mãos. A sua vida está nas suas mãos. A sua vida não depende do seu pai, da sua mãe, seu irmão, seu marido, sua esposa, seu namorado, professor, do governo, do presidente. A sua vida está nas suas mãos. Depende da sua obediência ou não à palavra de Deus. Porque a lei de Deus é essa. Se você plantar isso, você vai colher isso. Se você plantar isso aqui, você vai colher isso daqui. Não tem como você plantar laranja e colher limão. O que você plantar, você vai colher. Tanto para o bem quanto para o mal. Essa é a lei da vida. Então fica aí a dica para você. Para que você venha fazer o que é certo. E a gente não está aqui para condenar. A gente está aqui para te ajudar. Tá bom? A gente vai no intervalozinho e a gente já volta, tá? Aliás, vocês participam do Força Jovem onde? No Bom Recanto. Na sede Bom Recanto. Sede Bom Recanto, aqui no ABC. Sim, é isso? senhor. Qual o dia do encontro jovem lá? Lá é sábado às 4 horas. Sábado, 4 horas. Sabe o endereço lá? Sim, Avenida Barão de Mauá, 3207, Jardim Maringá. Tá ligado então. A gente volta já já. Não sai daí não. Fica ligado, galera. Já voltamos com a live FJU. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo e faço parte da FJU aqui no Templo de Salomão e queria falar para vocês de uma live FJU que me ajudou muito. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. No dia, o bispo pegou o depoimento de uma jovem que queria fazer as vontades dela e achando que fazendo o que ela queria, ela seria livre. Ela falava que só o que ela queria era ser livre. Mas na oportunidade ele explicou que não é porque eu faço as minhas vontades que eu sou necessariamente livre, que eu posso acabar sendo escravo justamente das minhas vontades. Se você se considera livre, é porque você faz coisas que teoricamente você não deveria fazer. Isso me ajudou a entender que não é fazer o que eu quero que vai me fazer feliz. Se você quer acompanhar conteúdos como esse, então fique ligado nas nossas redes sociais. No Instagram, @oficialfju, no Facebook e YouTube, Força Jovem Universal. Em maio, a maior competição de dança da FJU está de volta. E dessa vez, com uma novidade. As apresentações de dança serão estilo musical. Dia 11 de maio, às 14 horas, ginásio do Ibirapuera. Procure um polo da FJU mais próximo de você e adquira seu ingresso. Megadance FJU Musical 2024. Uma competição de dança como nunca vista antes. Voltamos com a live FJU. Pois é, não esquece não, hein? Megadance está chegando aí no dia 11 de maio e você é o nosso convidado. Adquira o seu ingresso num polo da FJU mais próximo de você. Fala lá com o líder do Força Jovem, ele vai te orientar de como que você pode adquirir o seu, porque o número é limitado. A gente tem um número limitado de assentos e nós temos muitos jovens do Força Jovem aqui em São Paulo, muitos jovens que querem participar. Então corra para você adquirir o seu. São 12 companhias de dança representando várias áreas aqui de São Paulo. Tem a Zona Sul, a Zona Norte,
Zona Leste, aqui o Templo de Salomão, que foi o campeão da primeira edição do Mega Dance. Campinas foi campeão da segunda edição. Eles estão vindo para defender o título agora. Vamos ver o que vai acontecer. A gente vai ter o pessoal lá do ABC, Itaquera, Guarulhos. Então são 12 companhias de dança competindo nesse evento tão especial. A gente vai ter os jurados, o pessoal da série que está vindo aí da Record vai estar conosco. Vai ser uma coisa muito legal no ginásio do Ibirapuera, 14 horas. E vai ser das 14 horas até o finalzinho ali da tarde, começo da noite. E você tem que estar ali, porque nós vamos ter as apresentações, você não pode perder nenhuma, tá bom? Então tá aí o nosso convite para você, a terceira edição do Mega Dance, dessa vez o Mega Dance Musical, que eles vão, através da dança, passar uma mensagem pra gente, tá bom? Agora vamos dar um pulinho rapidinho lá em Brasília, falar com o pastor Antônio, que está conectado com a gente, não é isso? E aí, Antônio, tudo bem? Boa tarde, Bispo Celso, boa tarde a todos que estão acompanhando a live FJU, e nós vamos trazer uma história de superação hoje. Nós estamos aqui com a Mili e ela vai compartilhar para todo o Brasil a mudança que aconteceu na sua vida, no seu interior, chegando em uma vigília. Tá ligado então? Vamos lá, Mili, quero saber o que aconteceu aí na sua vida. Compartilha com a gente. Eu cheguei na igreja numa sexta-feira para ver se mudava os meus pensamentos, se mudava a minha cabeça, porque a minha mente era muito perturbada, eram muitos pensamentos para eu me matar, e eu tinha um vazio muito grande, e eu não sabia como preencher. Eu já tinha tentado preencher o vazio de diversas formas e nunca tinha conseguido preencher. E eu queria vir aqui só para ver se parava esse tanto de pensamento, tanto de ideia, para ver se eu conseguia me encontrar. E aí, quando eu cheguei na sexta-feira, uma obreira abordou a gente e falou que ia ser a vigília da Força Jovem. Aí eu acabei ficando, e era a vigília da troca. Para eu ter me tornado quem eu cheguei aqui, eu já tinha começado muita coisa na minha vida desde a minha infância. Quando eu era muito pequena, minha mãe levava a gente para a igreja, só que eu não conseguia absorver nada, porque a minha infância era muito perturbada. Eu tinha sido molestada na infância, e mesmo indo para a igreja, a minha mãe tinha um relacionamento com uma mulher dentro de casa que ela era muito agressiva. Tanto que uma vez, quando elas chegaram, ela tinha uma parte da casa suja e ela já foi acordar a gente batendo na minha irmã e eu acabei xingando ela. Aí, quando eu fui lá dentro de novo, ela acabou me pendurando, pegou no meu pescoço e me pendurou no armário. E essas duas coisas marcaram muito minha infância, porque eu acabei guardando muita mágoa deles, guardando mágoa do homem que me molestou, guardei mágoa dela que tinha me agredido e muita mágoa da minha mãe. Porque eu pensava, como que uma pessoa que tem que me proteger, ela fica do lado das outras pessoas? Porque ela foi atrás da mulher. E ela ainda passou um bom período com ela. Então, eu fui buscando outros refúgios. Quando eu era criança, eu furtava pequenas coisas. E quando eu fui crescendo, na escola, eu fui buscando algo para preencher aquele vazio. Aquela carência de família, de amizades. E aí eu fui vendo que a galera que aparentemente era feliz, eles matavam a aula, bebia. Aí eu falei, nossa, eu quero isso pra mim, quero ser feliz também. E comecei a matar a aula, a virar amiga deles, beber. Só que aí eu via que não era essa felicidade toda, porque eles fumavam e quando era no final do rolê, tava todo mundo chorando, tava todo mundo dizendo que também tinha uma história triste, que tinha depressão. Aí eu falei, talvez aqui não seja o meu lugar, mas ainda assim eu permaneci lá e foi aí onde eu comecei a beber. Só que eu só bebia e não bebia tanto. Quando eu arrumei meu primeiro emprego, e aí abriu as portas de verdade para eu poder sair bastante. Eu falei, então agora eu encontro o que vai preencher esse vazio. E comecei a sair bastante. Eu saía sexta, sábado, domingo. Só que só sair não estava mais bastando. Que eu ia pra boate e lá não acontecia tanta coisa. Então eu comecei a ter ídolos, comecei a ter cantores que eu seguia e falava, nossa, eu quero muito ir num show, porque o show deve ser muito legal e eu vou me envolver mais, vou conhecer novas pessoas, novos lugares. Comecei a ir pra show também, vários shows, me endividei em shows. E
para um cantor que nem olhava pra gente no final. Ele nem tirava uma foto com a gente, mas ainda assim aquilo por um tempo me supriu. Mas depois de um tempo, já também não estava mais me preenchendo. E com o tempo eu fui ficando estressada com tudo isso, de sempre ter um vazio, de ter vários amigos à minha volta, de só ser feliz bebendo. Eu falei, não, então eu vou arrumar alguma coisa para resolver, porque deve ser porque eu sou muito estressada. E aí eu tomei pra mim. Acho que se eu começar a fumar maconha, eu vou ficar uma pessoa mais tranquila, mais relaxada. Meus amigos vão querer andar mais comigo. E aí eu comecei a fumar maconha. Tipo, muita maconha. Porque quando eu fumei a primeira vez, eu até chorei assim, emocionada, que eu falei, nossa, eu tô tão calma, tô tão tranquila, era isso aí que eu tava buscando. Só que não era isso que eu tava buscando. Com o tempo, eu fui precisando, porque era muito rápido. Vinha, ficava em paz, depois eu já estava agitada de novo, já precisava preencher o vazio de novo. E quando eu saía, e aí depois de um tempo, já não supria mais. E eu tava tendo até uns ataques, assim, de... Quando eu fumava sozinha, eu tava tendo uns ataques dentro de casa de ficar muito nervosa, sem saber o que estava acontecendo, porque eu fumava muito para dormir, para acordar, para ir trabalhar. E aí, na sexta-feira que eu vim, eu também estava com tudo isso. Eu estava bebendo, eu estava fumando, indo para show. Só que a minha mente ela já estava muito perturbada. Eu já estava começando a pensar em me matar mesmo. Só que eu não tinha coragem. Só que um dia, numa madrugada, eu tinha chegado de uma festa e eu falei, não, hoje eu vou para casa e vou tirar minha vida. Porque assim eu vou ficar em paz. Só que não foi bem assim. Antes de eu ir para casa, eu já estava pedindo um Uber para ir e eu ia me matar de algum jeito. Eu não sabia como eu ia fazer, eu só sei que eu ia me matar. E aí, de madrugada, eram umas 5 horas, minha mãe me mandou mensagem e eu achei estranho. Eu falei, oi, e ela, eu tive um sonho com você morrendo. Foi ela quem falou, mas na verdade foi o próprio Deus quem usou ela, porque eu me senti lembrada. Eu falei, Deus, eu acho que o Senhor lembra de mim. E aquele dia eu tava muito drogada, mas eu me lembro de ter sido, assim, como se ele estivesse me chamando. Eu falei, alguém lembra de mim. Não importa o lugar, alguém lembra de mim. E aí eu já fui pensando, eu acho que tem um lugar que eu posso buscar preencher esse vazio ou parar esses pensamentos. Aí eu ia para um show na sexta-feira que eu cheguei. E eu tinha divulgado aquele show para todo mundo, porque eu já teria o meu ingresso garantido. Divulguei no meu Instagram, em todas as minhas redes sociais. Só que ainda assim eu decidi vir para a igreja, porque era sexta-feira e eu pensei, eu vou lá para parar esses pensamentos, para ver se minha mente fica calma, para ver se esse vazio é suprido. Eu não vim nem para fazer parte da igreja, eu só vim para tampar esse vazio. Quando eu cheguei aqui nessa sexta-feira, eu estava na reunião e o que o pastor estava falando já estava batendo comigo. Mas quando a obreira chamou a gente para ficar para a vigília da Força Jovem, aí sim, falou tudo sobre mim. Primeiro que a dinâmica era sobre trocar algo e eu não tinha nada para trocar com ninguém. E o pastor falou, você que não tinha nada para trocar com alguém, Deus quer trocar alguma coisa com você. Aí eu pensei, o quê? Que ele quer trocar comigo? Que eu não tenho nada para oferecer. E ele falou, ele quer pegar essa sua vida destruída e te dar uma vida completamente nova. E aí eu falei, nossa, eu quero uma vida nova. E começou a oração e o pastor foi falando, vem aqui na frente, você que se identificou, vem entregar a sua vida destruída. Você que não sabe nem orar. E aí eu falei, sou eu não sei nem orar, não sabia nem o que eu ia falar. Inclusive eu não ia na frente porque eu não sabia o que falar. Mas quando ele falou isso, eu falei, eu vou lá. E ele citou a maconha, porque eu estava disposta aquele dia a largar tudo para me livrar dos pensamentos, menos a maconha, porque eu pensava, não, a igreja problematiza demais a maconha, e eu fico até tranquila usando ela, mas quando ele falou aquilo, eu falei, realmente, isso é um vício. Explicou que era tudo que dominava a mente, e quando eu fui lá na frente, eu já fui vendo que eu tinha mais vícios do que eu realmente pensava que tinha. Eu tinha vício da mentira, pornografia, coisas que eu nem sabia que era vício. Porque era comum no meu meio fazer tudo isso, mentir principalmente. A gente mentia. E aí eu fui lá entregar, fiz uma oração e falei para Deus, meu Deus, eu não sei orar. Mas ele falou que o Senhor quer a minha vida destruída
e transformar uma vida nova. Então, eu tô aqui, pode transformar minha vida, que aí eu te sirva até o último dia da minha vida. E aí foi isso. Quando eu voltei para casa, era o meu corpo, era o meu rosto, era a minha casa, mas não era o mesmo espírito. Eu já era outra pessoa, porque eu não queria mais viver aquela vida. A maconha ainda estava lá comigo, mas eu não ia mais usar ela, porque já não pertencia mais a mim, eu tinha entregado no altar. Então eu determinei, não, eu vou lá de novo e vou entregar no altar. Foi lá que eu entreguei, então eu tenho que entregar por completo. E aí eu vim na segunda-feira e pedi para falar com qualquer pastor, podia ser qualquer um, eu só tinha que entregar. E coincidentemente era o pastor dos jovens, aquele que falou, que tinha falado tudo, tinha sido usado por Deus. E aí eu entreguei, deixei tudo para trás. E aí eles foram me orientando, eu fui entendendo bastante coisa, fui entendendo que Jesus não é algo religioso, que eu tinha que buscar ter um relacionamento com ele. E fui pedindo para Deus, meu Deus, me ensina a orar, me ensina a te servir. E aí eu tomei a decisão de ser batizada nas águas, para morrer de uma vez para esse mundo. E com o tempo, já há um tempo na igreja, uns 5, 7 meses, eu fui entendendo que sem o Espírito Santo eu poderia ir longe, mas eu não ia até o fim. Aí eu falei, não, meu Deus, se eu cheguei aqui e entreguei o básico, eu vou entregar o tudo. Para receber o Espírito Santo, ainda tinha uma coisa. Eu tinha perdoado bastante gente, já tinha entregado os vícios, mas eu não tinha entregado o meu sentimentalismo, que era uma dependência que eu tinha ainda em uma amizade, era de pensar assim, não, sempre vai ter uma pessoa por mim, mesmo que eu não receba o Espírito Santo. E eu entreguei isso, eu falei, meu Deus, eu entrego numa quinta-feira, eu entrego para o Senhor meus medos, os meus medos, minha raiva, meu passado, tudo eu entrego nas tuas mãos, porque eu não vou ser perfeita nunca. Se eu for esperar eu ser perfeita para receber o Espírito Santo, eu não vou receber nunca. E aí, depois dessa quinta-feira que eu entreguei tudo, no 20º dia do jejum de Daniel, na Fogueira Santa, que eu já tinha deixado... Ali eu tinha entregado tudo, já tinha entregado o material, entreguei o espiritual e pronto. Quando eu estava ouvindo uma mensagem do Bispo Macedo, que era Prove Sua Fé, do 20º dia do jejum de Daniel, eu fiz uma oração simples também. Eu falei, ele disse, eu vou orar por você, mas você ora por você também. E aí eu já tinha entregado tudo, eu só fui sincera, falei, meu Deus, sou isso quem eu sou, mas eu quero te servir até o fim da minha vida, tudo está nas tuas mãos. E aí eu me lembro que eu recebi o Espírito Santo, eu fui levantando daquela oração simples, e eu fui levantando do chão, e eu sempre me senti fraca, sempre me senti incapaz, só que naquele dia eu subi do chão assim, me sentindo forte, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Que eu poderia construir até um prédio com a força que eu estava sentindo. Eu fui me olhar no espelho e novamente era o meu rosto, mas tinha algo diferente, eu era diferente. Eu já tinha aquela paz que eu sentia momentaneamente, eu sabia, ela nunca mais vai ter um fim. Eu sentia um prazer, eu queria vir para a igreja, para o altar, queria evangelizar, sentir um amor pelas almas. E foi ali. Tem uma grande diferença da Amília que chegou e para a Amília que eu sou hoje. Eu vejo que é uma nova criatura. Eu nem me vejo mais no lugar que eu estava antes. Nem consigo comparar as duas pessoas, porque eu não faria as coisas que eu fiz antes. Porque hoje em dia, até quando eu passo por um problema, eu tenho o apoio de Deus. E eu não me sinto mais sozinha. Eu não preciso buscar em coisas e pessoas quando eu passo por um problema. Eu levo a Deus. E hoje eu sou feliz de verdade. Quando tem as vigílias, eu já fico numa expectativa, porque eu sei que eu vou animar lá na frente sem precisar de bebida, de droga, sem ter dependência em amigos. E aqui eu tenho amigos de verdade que eu posso contar, sempre posso conversar. Quando eu tô passando por algo, eu procuro por eles. E a Força Jovem me ajudou a me desenvolver. Assim como a gente aprende nas reuniões como combater o mal lá fora, no Força Jovem eu aprendo a como lidar com essas coisas de jovem de uma forma que Deus vai me direcionar. E o Força Jovem me ajuda bastante, principalmente me ajudou com a comunicação, porque eu só arrumava amigo quando eu estava bêbada. E eu só criava momentos quando eu estava drogada. Eu nem me lembrava dos momentos, e hoje em dia eu me lembro de todos os momentos. Eu também faço parte do Projeto Cultura, estou numa expectativa também para o Mega Dance. E hoje eu sou uma nova criatura.
Pois é, né, Emília? Você vê como que uma família desestruturada pode afetar o jovem. Graças a Deus que você deu a volta por cima, mas fica aí a dica, né? Para constituir família, faça o que é certo. Escolha o caminho certo, a pessoa certa, enviada por Deus, para que os filhos, caso venham, para que não venham sofrer as consequências, né? Tá ligado, Mili? Obrigado, tá? Que Deus abençoe você. Você também, Antônio, um abração para todos aí. Aliás, pessoal que está nos assistindo aí de Brasília, quer participar do Força Jovem, o que eles fazem, Antônio? E os encontros acontecem, bispo, aqui no Solo Sagrado todos os sábados, a partir das 16 horas no auditório Monte Carmelo, que fica localizado aqui no -1 do Solo Sagrado, QS1, Pistão Sul, Taguatinga. É claro que antes tem a banda FJU fazendo esquenta, o pessoal dos projetos ali recepcionando os jovens que estão chegando para o encontro, os convidados pela primeira vez, retornando, e também às segundas-feiras acontece o que chamamos de algo a mais, para aquele jovem que quer um algo a mais com Deus, também no Auditório Monte Carmelo, a partir das 19 horas, toda segunda-feira, QS1, Pistão Sul, Taguatinga, aqui e no Solo Sagrado, e como também em todos os polos da FJU pelo Distrito Federal e em torno. Fechou então? Um abraço, tá? Deus abençoe vocês. E eu quero lembrar a todos que nessa sexta-feira eu estarei aí em Maceió, no Alagoas. Então toda a galera que me assiste aí do Alagoas, vocês são convidados para participar dessa corrente, a maior corrente de oração do estado de Alagoas. A gente vai fazer a corrente de mão dadas. Sexta-feira agora às 19 horas, aí na nossa sede em Mangabeiras. Então convide seus amigos, convida a sua família. Aquilo que a gente ligar aqui na terra vai ser ligado no céu, e o que a gente desligar, e a gente vai fazer isso, vamos desligar tudo de ruim na sua vida. Então se prepare que o bicho vai pegar. Pode ter certeza que vai ser uma noite aí de libertação, de livramento, de milagres. Eu tenho certeza disso. A gente vai ficar o final de semana aí juntos, a gente vai fazer uma reunião com os jovens aí também no domingo, pessoal do altar, vai ser muito legal. Então, galera aí do Alagoas, especialmente do Maceió, nos aguarde que essa sexta-feira pode ter certeza que vai ferver, tá bom? E o pessoal que tá aqui, São Paulo, a galera do Templo de Salomão já sabe, o Encontro Jovem nesse sábado, a partir das 16 horas, aqui na Avenida Celso Garcia, 499 no Brás, tá bom? Para mais informações, entra no nosso site forçajovemuniversal.com. Jéssica Luiz, dá tchau para eles lá. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Estamos mais juntos do que nunca. Em maio, a maior competição de dança da FJU está de volta. E dessa vez, com uma novidade. As apresentações de dança serão estilo musical. Dia 11 de maio, às 14 horas, ginásio do Ibirapuera. Procure um polo da FJU mais próximo de você e adquira seu ingresso. Megadance FJU Musical 2024. Uma competição de dança como nunca vista antes.